Olá, vamos à nossa aula de português de hoje, então. Hoje é dia 30 de novembro, segunda-feira. Nós vamos fazer a nossa aula 7, penúltima aula dessa apostila, então. Tá lá na página 32. O tema da aula é Chapeuzinho Amarelo, tá? Vocês vão ver um pedacinho de um texto lá na apostila de vocês, não tá o texto inteiro. Ele tem um pedacinho somente, porque na verdade a história do livro de Chapeuzinho Amarelo é uma história muito grande. Então a Pro vai falar rapidinho um pouquinho sobre essa história, para ficar mais fácil para depois vocês fazerem as atividades, certo? A história do Chapeuzinho Amarelo foi escrita por Chico Buarque. Na verdade, ela é uma releitura daquela obra clássica que a gente conhece da Chapeuzinho Vermelho, que antes era contada pelos irmãos Grimm, certo? Um clássico, né, que todo mundo conhece há muito tempo. Na versão original, a Chapeuzinho Vermelho, ela desconhece os perigos e por isso ela se aventura na floresta, certo? Já na releitura de Chico Buarque, nessa história que a gente vai ver hoje, a Chapeuzinho Amarelo é o avesso. Ela tá atenta a tudo. Chega a ser demais, né? Ela tem um medo paralisante que impede ela de fazer tudo, até mesmo de dormir, tá? Lá na história vocês vão ver que ela era marcada pelo signo do não. O medo paralisava ela de tal maneira que ela não podia fazer nada, nem dormir, porque tinha medo de ter pesadelo durante o sono. O medo foi limitando ela. Aos pouquinhos ela viu que ela não estava mais conseguindo fazer nada. Ela não saía de casa, ela não falava e ela foi ficando triste, deprimida de tanto medo que ela tinha. O maior medo dela na outra, né, era o lobo, certo? Tanto a Chapeuzinho Vermelho tinha medo do lobo, a Chapeuzinho Amarelo não vivia naquele mundo, naquela história, mas o maior medo dela também era o lobo mau. Apesar de ela nunca ter visto o lobo, né? Nunca encontrou com ele, mas esse medo amedrontava demais, deixava o coraçãozinho dela muito aflito. Um belo dia, lá na história, ela encontrou o tal lobo que ela tanto tinha medo. E, para surpresa de todos, ela foi perdendo esse medo. E mais importante, ela foi perdendo o medo de ter medo. O lobo, ele ficou ofendido de estar diante de uma menina que não tinha medo dele. Então, a partir daquele momento, a mudança na vida da Chapeuzinho Amarelo foi radical. A Chapeuzinho Amarelo, depois que ela perdeu o medo do lobo, ela foi perdendo o medo de tudo, tá? Ela passou a ter uma outra rotina, uma vida mais sossegada, mais cheia de aventuras, cheia de encantos, de aventuras que não mais amedrontavam o coraçãozinho dela. Ela se permitiu tentar novas coisas, porque o medo não mais a paralisava. E a partir disso, ela foi fazendo novos amigos. No início da obra, a Chapeuzinho Amarelo, ela é marcada pela impotência, ela fica quase que sem ação para fazer as coisas, né? Porque ela tem muito medo, pela inocência, pela fragilidade e até por ser criança, né? Ela se sentia vulnerável. Já lá na Chapeuzinho Vermelho, a ausência de medo, né? Ela não tinha medo de nada. É o que permitiu que a história acontecesse. Aqui nessa da Chapeuzinho Amarelo, é o medo que impede a menina de viver realmente, né? Mas não é só a Chapeuzinho Amarelo nessa história que ganha uma roupagem diferente, né? Aqui nessa história também, tanto a personagem da Chapeuzinho Amarela quanto o lobo, eles são ressignificados. Eles têm uma nova abordagem, né? O lobo, que deveria ser fonte de medo, não é mais, certo?
O lobo que primeiro se aparece na história, ele é um lobo presente na memória coletivo, consagrado pela história da Chapeuzinho Vermelho. Então, todas as crianças têm medo do lobo, certo? Só que o lobo que a menina tanto tinha medo é aquele lobo lá da história, que não é o lobo que aparece na história da Chapeuzinho Amarelo, certo? Por isso que nessa releitura que o Chico Buarque faz, a menina vai perdendo o medo aos poucos, até ela conseguir deixar de ser refém das suas próprias caraminholas, porque os medos estavam todos aqui dentro da cabecinha dela. Alguns, de fato, eles não existiam, né? A Chapeuzinho Amarela, ela passa de dominada pelo medo, que ela era dominada pelo medo, né? A dominadora, dona de si mesma, das suas brincadeiras, das suas aventuras, e ela passa a viver então a própria história dela, sem deixar de ser escrava daquele medo que tanto atormentava, né? Uma história muito legal para a gente estar refletindo um pouquinho dos medos que a gente tem. A gente não pode deixar que o medo seja maior do que a nossa vontade de viver. Então, depois de vocês lerem lá o pequeno texto que vai ter, vocês vão fazer as atividades referentes à história da Chapeuzinho Amarelo. Em seguida, na apostila de vocês, vai ter uma crônica chamada Eu Sei. Essa crônica, eu sei, mas não devia. Essa crônica, ela foi escrita pela Marina Colansati já em 1937. Ela foi divulgada no Jornal Brasil em 1972 e ela continua sendo um texto muito legal até os dias de hoje. Por quê? Lá nesse texto que vocês vão ler, vocês vão perceber que ele vai nos lembrar a todo momento como nós deixamos as nossas vidas esvaziarem. A gente vai se acomodando numa rotina, né? Das coisas vão acontecendo e a gente acha que tudo aquilo é normal e vai deixando de observar a beleza das coisas que estão à nossa volta. Essa crônica, então, esse texto que vocês vão ler, eu quero que vocês leiam com bastante atenção para vocês refletirem um pouquinho sobre a nossa sociedade, sobre essa sociedade de consumo em que a gente está vivendo, né? Para a gente estar percebendo como que a gente lida com as injustiças do mundo e sobre a velocidade com que o tempo está passando, sem que realmente a gente esteja vivendo cada dia como um presente, com tudo aquilo que ele tem de bonito, de encantador e de sublime, que a gente não está conseguindo perceber no nosso dia a dia, tá? Ao longo dos parágrafos, quando vocês estiverem fazendo a leitura, vocês vão se dar conta de como que a gente está realmente acostumando com algumas situações. E a gente está fazendo tudo no automático, sem pensar nas nossas ações, nas nossas atitudes, tá? A autora vai falar de exemplos práticos de coisas que a gente faz e a gente nem percebe que tá fazendo, né? A escrita de Marina vai nos colocar diante de uma importante questão. Somos o que somos ou somos aquilo que as pessoas esperam que a gente seja? É para a gente refletir um pouquinho sobre isso. E no final, a gente fica sem reação, né? Sem identidade, sem empatia com o outro, sem surpresa, né? Sem esperar, sem novos sonhos, sem atitudes diante da vida. E não é isso que é legal, né? A nossa vida, cada dia, ela é um presente de Deus e a gente devia aproveitar isso ao máximo e se encantar com tudo que nos é oferecido. E nesse texto a gente vai perceber que a gente está deixando de fazer isso, tá? A gente está se tornando estressado, apressado, vivendo o nosso dia com muita pressa, querendo dar conta de muita coisa e se acomodando, deixando de nos preocupar
com as coisas mais puras, mais verdadeiras, aquelas que realmente importam, aquelas que fazem bem ao nosso coração. E é isso, né? Vamos ler o texto com bastante atenção para ver se a gente consegue ainda perceber a verdadeira vida que a gente deve viver, tá? Querer ainda ter experiências que nos deem prazer, que nos fazem sentir especiais. Então, esse texto da Marina Colasanti, ele pode ser lido de uma forma bem sucedida, chamando a atenção para essas coisas, para que nós nunca deixemos nos descansarmos nessa rotina do dia a dia, nessa vida vazia, sem sentido, apenas repetindo algumas coisas, né, que nos são impostas e realmente deixando de viver as coisas maravilhosas que nos são apresentadas a cada dia. O texto ali, ele tá resumido, né, não tá na íntegra. Se depois vocês tiverem interesse, procurem lá na internet o texto todo e façam uma leitura, vamos refletir um pouquinho. Depois, então, façam as atividades da apostila, ok? Bom trabalho!